Você já se sentiu como a vilã da sua própria história? Como se tudo que desse errado na sua vida fosse sua culpa? Como se tivesse que se defender o tempo todo, mesmo quando você não tem nada de errado. Hoje eu quero conversar com você sobre esse papel que tantas mulheres acabam assumindo sem perceber. O papel de vilã. Não porque elas são más, mas porque uma sociedade inteira as coloca nesse lugar. Vamos entender. Se você é nova por aqui, seja bem-vinda. Eu sou Cristiane Faria, psicóloga. E aqui no canal eu falo sobre saúde mental feminina, feminismos e como a cultura molda nossas emoções. O tema de hoje é profundo. Por que tantas mulheres se sentem cobradas, culpadas e forçadas a se defender? E em especial em situações como o fim de relacionamento ou até demora para superar essa perda. Você já percebeu como que ao longo da história, né, as mulheres sempre foram responsabilizadas pelo sucesso ou pelo fracasso de um relacionamento? Se o casamento ia bem, era porque a mulher era dedicada, paciente, cuidadora, porque ela sabia ser ali uma boa esposa. Mas se o casamento não ia bem, automaticamente os olhares caíam sobre ela, né? Será que ela não cuidou direito? Será que ela não foi atenciosa o suficiente? Será que ela não soube segurar o marido? Essa lógica é tão antiga que chega a ser assustador perceber como ainda está presente nos dias de hoje, né? A ideia da boa esposa, da boa mãe, né? Foi criada como ali um padrão inalcançável, né? Um modelo perfeito e que nenhuma de nós consegue atingir, realmente. E justamente por ser inalcançável, sempre haverá um espaço para acusar. Se algo falhou, a culpa é dela. Pense numa situação de uma mulher que se divorcia. Quantas vezes você já ouviu alguém perguntar, mas o que será que ela fez? Pouquíssimas vezes alguém pergunta o que será que aconteceu com o marido, né? O que será que ele fez? Então o peso da culpa recai quase sempre sobre as mulheres. E isso não é uma coincidência. É uma construção cultural, né, que reforça a ideia de que a mulher deve sustentar o equilíbrio emocional e afetivo de toda a família. Se ela não consegue, ela automaticamente é vista como uma vilã. E essa marca fica impregnada, né? E muitas vezes a própria mulher internaliza esse julgamento, né? Carregando ali as culpas que não lhe pertencem, né? De verdade. Vamos falar sobre uma coisa mais delicada, né? Que é o tempo da dor. Quando o relacionamento termina, não importa se foi curto ou longo, existe um luto. E o luto é um processo natural, né? E ele envolve aceitar perda, reorganizar a vida e aos poucos reconstruir o sentido. Mas a gente vive numa cultura da pressa, né? Uma cultura que não respeita os tempos internos. A gente sempre ouve frases como já passou, siga em frente, você precisa esquecer logo isso. Tem tanta gente no mundo, por que você ainda sofre por uma pessoa? Essas frases parecem inocentes, mas elas escondem uma cobrança cruel, sabe? Eles dizem, em outras palavras, seu sofrimento me incomoda, então supera logo, sabe? Só que a gente sabe, né, que um coração não funciona assim. Os processos psíquicos, eles não obedecem a prazos. O luto afetivo, ele não tem cronômetro, sabe? Em atendimentos clínicos, é muito comum mulheres relatarem o peso desse julgamento, né? Mais uma culpa, né? As pessoas acham que eu já deveria estar bem. Elas me olham com impaciência quando percebem que ainda dói. Eu sinto vergonha de não ter superado rápido. Então perceba, além da dor pelo fim, vem a dor da cobrança de já estar bem. É como se a mulher tivesse que justificar até pelo tempo que ela leva para se refazer. E mais uma vez, sem perceber, ela é colocada no mesmo papel de vilã, sempre, né? Vilã por não conseguir se curar na velocidade que o mundo exige. Esse é um ponto essencial, né? Desde muito cedo, nós, mulheres, somos socializadas para agradar. Aprendemos a não decepcionar, a sorrir mesmo quando não queremos, a sermos compreensivas, gentis, pacientes e não criar conflitos, né? Atender ali as expectativas dos outros antes das nossas, não é verdade? Então essa educação invisível nos moldam, né? Nos molda. Sem perceber, a gente cresce acreditando que ser aceita, querida, depende de nunca contrariar. Só que aí chega um momento da vida em que manter essa postura cobra um preço alto demais. Quando a mulher diz não, quando ela coloca limites, quando decide se priorizar, ela muda. Ela deixa de agradar. Imediatamente é vista ali como a vilã. Então é curioso perceber como a narrativa se repete, né? Se você se doa, é elogiada. Se você se coloca em segundo plano, é reconhecida como forte. Mas se você ousa escolher a si mesma, se você recusa o papel de agradar sempre, você ganha esse título, né? De egoísta, de difícil, de ingrata, a vilã novamente. Então é aqui que eu quero deixar a reflexão. Será que você é vilã mesmo ou será que apenas escolheu a si mesma, né? Será que não é justamente esse ato de se escolher, é que assusta tantas pessoas, né? A cultura nos ensinou que o maior objetivo da mulher é ser amada, que a felicidade dela está em ser escolhida, em ter um companheiro, em construir família.
e que se algo der errado nesse caminho, aí a falha é dela. Então, a autonomia feminina nesse contexto é constantemente lida como egoísmo. Uma mulher que escolhe não casar é criticada. Uma mulher que escolhe se divorciar é criticada também. Uma mulher que escolhe não ter filhos é chamada de egoísta, insensível. E todas essas escolhas que dizem respeito à liberdade dela são rotuladas como defeitos, né? Assim, o papel da vilã é atribuído justamente àquela que ousa sair do normal, né? Sair da norma social, aquela que quebra o roteiro, aquela que não aceita desempenhar papéis de boa esposa, boa mãe por cima de si mesma, né? Mas vamos ser honestos, será que isso é vilania? Ou é coragem mesmo? Será que é rebeldia? Ou é simplesmente assumir sua humanidade? Talvez o problema não esteja na mulher que não corresponde, né? Mas no padrão impossível que foi imposto, né? É nesse ponto que o resgate de si mesma acontece, né? Ser vista como vilã, em muitos casos, não significa ser má, significa apenas não caber nas expectativas alheias, né? Então aqui que tá a chave. Aceitar que você não vai agradar todo mundo. Ponto, sabe? Aceitar que você não vai corresponder a todas as cobranças. Aceitar que assumir a sua liberdade pode custar a aprovação mesmo de algumas pessoas. Talvez ser chamada de vilã seja, na verdade, uma prova de que você finalmente está vivendo de acordo com os seus próprios valores. Talvez ser a vilã seja apenas um nome que deram para sua liberdade. E é sobre isso, né? A gente entendeu que o papel da vilã pode ser, na verdade, o resgate de si. Deixa aqui uma pergunta para você levar aí consigo. Da próxima vez que tentarem colocar em você uma culpa pelo que não deu certo, você vai se perguntar, essa responsabilidade realmente é minha? Ou é só uma forma de me manter no lugar que esperam de mim? Você não precisa se defender o tempo todo, você não precisa justificar sua dor, você não precisa se apressar para caber nas expectativas alheias, né? Você pode se escolher, e se para isso precisarem te chamar de vilã, que assim seja. Porque talvez esse seja apenas um outro nome que deram, né, pra sua liberdade. Muito obrigada por ficar até aqui. Se esse vídeo fez sentido pra você, compartilhe com outras mulheres, né, que também carregam esse peso injusto. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e até o próximo.